Olá, graça e paz. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sempre para mim é uma grande alegria poder estar num canal de televisão, nas mídias sociais, em estações de rádio, no satélite internacional, com um objetivo de gerar em você algo grandioso, quem sabe mesmo, um futuro promissor, um futuro glorioso, um futuro abençoado. Você sabe que isso tudo começa com a mentalidade. Aquilo que eu penso, disse o sábio Salomão, em minha alma é o que eu sou. Então, se eu tenho uma mente vitoriosa, eu me torno uma pessoa vitoriosa. Mas se a minha mentalidade não consegue absorver que Deus tem o melhor para mim, que Deus tem bênçãos para a minha vida, que Deus tem uma porta, que Deus tem um futuro glorioso, tudo depende da mentalidade. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, olha, gente, não vos conformeis com este século. Não aceito o padrão, a mentalidade deste século. Diz, olha, vocês querem experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Então vocês têm que renovar a vossa mente. Ou seja, se eu for capaz de pensar como a Bíblia ensina, se eu for capaz de pensar com os pensamentos de Jesus, então toda a minha vida é transformada. Eu sou o que eu imagino em minha alma. Então, eu quero conversar com você sobre isto porque eu descobri ao longo da minha jornada pastoral, mais de 41 anos, mais de 45 anos que eu prego a palavra de Deus, eu descobri que há pessoas que não conseguem ter uma mentalidade vitoriosa. Elas são pessimistas, elas são negativistas, elas só esperam o pior, elas não conseguem conceber algo grandioso, um milagre, uma transformação. Qualquer diagnóstico médico, elas preveem logo o pior, a morte, o insucesso, o fracasso. Então, isso tem que mudar na sua vida. O homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Como você tem vivido a sua vida? Eu às vezes ouço uma palavra que é tão deselegante e impraticável, é o karma. Às vezes eu converso com alguém que encontro na rua, no shopping, e a pessoa diz, olha, senhor pastor, senhor bispo, eu tenho uma vida de grande sofrimento, muitas diversidades, porque este é o meu karma, eu já nasci para ser assim, porque o meu bisavô era assim exatamente, um derrotado, nunca teve nada na vida, o avô, papai, era uma pessoa dependente de álcool, usou droga, fez a vida da família um inferno, e eu vivo nisto. Volto a dizer, e Deus está falando ao seu coração. Se você quer experimentar o que é bom, agradável e perfeito, Paulo diz, não te conformes com este mundo. Não aceita o padrão das pessoas. Você sabe, quando você ensina uma pessoa sábia, ela se torna mais sábia ainda. Mas se você seguir um pensamento que ignora a sabedoria de Deus, você vai se tornar dessa forma, um fracassado e um derrotado. Então,
Não há tempo a perder na vida. Não te conformes com este mundo, diz Paulo. Este mundo tem um padrão horrível. É um mundo de fracasso, é um mundo de derrota. É um mundo que reafirma valores contrários a Deus, contrários à sacrossanta família. Não aceite este mundo, não aceite as propostas deste mundo, não aceite o padrão, a forma de viver ou de falar, mas olha aí, olha o Espírito falando, pela renovação da vossa mente, tirando a mente humana, a mente de Cristo, Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. A mente é poderosa para o bem e para o mal. Veja, se eu imagino que eu sou um fracassado, eu serei um fracassado o resto da vida. Se eu começar a me imaginar um vitorioso, esperar coisas grandes e poderosas de Deus, é o que vai acontecer na minha vida. Eu me recordo, há alguns meses atrás, eu passei por uma situação um pouco difícil em termos de saúde. Eu nunca confessei isto, qualquer respaldo negativo na minha vida, nunca. Eu sempre fui positivo, a minha mentalidade é positiva. E um amigo meu, um médico, disse, olha, senhor bispo, nós temos que fazer uma tomografia computadorizada com contraste. Precisamos de saber o que está havendo aí dentro do seu abdômen. E eu fui fazer. Eu acredito que a ciência é de Deus. Um médico que é ousado pela ciência, pela medicina, tem que ser a ciência de Deus. E eu entrei naquele aparelho com absoluta segurança de que o maravilhoso Deus já tinha levado qualquer enfermidade para a cruz do Calvário. E quando me deram o contraste, a minha mente e o meu coração profetizaram, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele já levou as minhas enfermidades, eu não tenho absolutamente nada, se tive, já estou curado. E quando terminou o exame, eu fui falar com o médico, o radiologista. Eu disse, o senhor identificou alguma coisa? Ele disse, senhor bispo, pelo que eu estou vendo aqui, o senhor é pleno de saúde. A minha mentalidade, eu tenho a mente de Cristo. E eu gostaria muito que você começasse a ter esta mentalidade positiva, de esperar o melhor. Seus filhos vão voltar, sua empresa vai ser uma empresa poderosa, com valores positivos, com lucros. Os seus empreendimentos vão se realizar. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o mover de Deus. Então você tem que ter esta expectativa de esperar o melhor de Deus e acreditar que Deus pode sim transformar qualquer situação. Agora depende da mentalidade. Você sabe que eu tenho aqui na minha Bíblia, esta Bíblia é, olha aí, Bíblia sagrada. Portanto, o que se lê na Bíblia é sagrado, é santo, é fiel, é verdadeiro. Deus não mente. E há uma passagem bíblica muito interessante, quando a promessa do Senhor veio ao povo de Israel, dizendo que havia uma terra prometida, Canaã, onde haveria o melhor, haveria mel, haveria frutos, haveria tudo do bom, leite, figos, era realmente uma terra prometida. Então Moisés ouviu Deus falar que ele deveria de separar 12 homens que ele chamou de espias, para que eles fossem espiar a terra prometida. Ele separou os principais, os melhores, o top, QI 150, os Albert Einsteins da vida. E eles foram espiar a terra prometida. E diz que relataram a Moisés, livro de Números 13, e disseram, fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente, mana, leite e mel, e olha o fruto.
O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes, muito fortificadas. Vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitaram na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha, os cananeus ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Esta é a mentalidade positiva. Esta é a mentalidade da fé. Esta é a mentalidade de esperar o melhor, o grandioso, o frutífero, o bom. Ele diz: Eia, subamos, possuamos a terra, certamente prevaleceremos. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra por meio do qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, meus amados, nós estamos aqui diante de um fato muito importante. Deus prometeu uma terra, disse que era de tanta abundância. Um cacho de uvas daquele tempo era carregado por 2 homens, para vocês terem uma ideia da bênção. Os espias, que eram o top dos príncipes, 12, veja só, 10 tinham uma mentalidade de fracasso, uma mentalidade de derrota. Diz que eles infamaram aquela terra. Eles começaram a desdizer e desfazer no que Deus disse que era bom. Eles disseram: é bom, mas não é tão bom. Tinha lá homens gigantes. Os filhos de Anak são poderosos. Olha, realmente tinha lá fruta, mel, leite, mas nós, perante aqueles gigantes, nós somos gafanhotos. Nós nos vimos como gafanhotos e acreditamos que eles também nos tivessem visto desta forma, gafanhotos. Imagine os senhores, eles eram os príncipes, eles eram os melhores, eles eram o top daquelas tribos. E olha como eles se viam, eles se olhavam e não se sentiam merecedores de nada. Eles viam sempre o negativo, o errado, a derrota, o fracasso. Olha, o Espírito está falando a você. Você quer participar da terra prometida, da bênção de Jesus Cristo? Com que mentalidade? Porque se eu for para um exame médico achando que eu posso estar doente, possivelmente ficarei doente ou estarei doente, porque Jó disse isto: aquilo que eu mais temia foi o que me veio a acontecer. Por causa da mentalidade negativa desses 10 espias, houve depois uma rebelião, o povo quis apedrejar Moisés, o povo achava que nunca seria merecedor de entrar numa terra com as proporções, as dimensões e a classe de bênção. Eles disseram: não vai dar, nós não podemos, é impossível. Os muros eram grandes, os homens eram muito gigantes, nós éramos como gafanhotos pequeninos, sabe, vermezinhos de Jacó. Mas 2 homens, Josué e Caleb, disseram: não, a nossa mentalidade é uma mentalidade de vencedor. A nossa mentalidade é que somos por cabeça e não somos cauda, estamos por cima e nunca por baixo. Nós vamos entrar, nós vamos possuir. E você sabe o que havia aqui de diferença entre os 10 negativistas, derrotistas, fracassados e Josué e Caleb? A Bíblia diz que havia um espírito diferente neles. Havia um espírito diferente. Que espírito era este? O espírito da fé.
o espírito da fé. A fé é a certeza, é a convicção. Coisas que eu não posso ver, mas que eu espero que aconteçam. Não para o mal, não para o fracasso, não para a derrota, não para a doença, não para a morte. Hoje é dia de você começar a dizer: eia, possuamos a terra, vamos entrar. Tem gigante? Tem. Tem pandemia? Tem. Tem vírus? Tem. Tem notícias negativas? Tem. Mas alguém tem que acreditar na soberania de Deus. E Deus me trouxe até você neste dia, exatamente para você se unir a mim numa mentalidade positiva, vitoriosa. Eu volto a dizer, o sábio disse: se você ensinar um sábio, ele se tornará muito mais sábio. Então você tem que querer estar cercado de pessoas sábias. Você sabe que às vezes num grupo tem uma cesta de maçãs, tem lá uma maçãzinha podre. Essa maçã vai apodrecer uma série de maçãs. É como numa empresa. Você tem um grupo trabalhando, lutando, vamos vencer a pandemia, vamos faturar, vamos em frente. Mas tem lá um funcionário negativo. Isso não vai dar, é impossível. Derrota o grupo todo. Você não pode estar cercado de pessoas derrotistas, fracassadas, cuja mentalidade não consegue alcançar a dimensão de Deus, amado. Olha, liderar um ministério gigante como o meu ministério, para a glória do Senhor, foi Ele que deu, não tenho muita participação nisto, a não ser o porta-voz. Eu me confrontei desde final de março com rajadas de vento, com obstáculos dificílimos, com ameaças, com tantas situações. Mas a minha mentalidade. E você sabe que quando você tem a mentalidade de Cristo, quando Jesus é o Senhor da vida, porque mentalidade é um negócio que você compra na drogaria, num vidrinho, numa cápsula. A mente de Cristo é instalada na mente humana quando alguém se entrega, quando alguém se rende, quando alguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor. O salvo, Paulo disse, tem a mente de Cristo. Pensa, sente, age. E mesmo diante das circunstâncias, das adversidades, ele não muda a sua confissão. Ele não se entrega. Ele reage. Ele vai em frente. Ele acredita. Ele se cerca de pessoas. Ele se cerca de pessoas que acreditam. Ele se torna mais sábio. Foi isso que Josué e Caleb fizeram. Eia, possuamos. Eia, subamos. Porque certamente, olha a confissão, certamente prevalecemos. Com toda a convicção, com toda a determinação, com toda a perseverança, com toda a certeza, nós vamos ganhar essa situação. Nós vamos prevalecer. E você sabe, por causa da mentalidade negativa do povo de então, do povo hebreu, uma viagem poderia demorar, 1 ou 2 meses ou 3 meses. Acabou por demorar, imagine os senhores, 40 anos. Pela mentalidade negativa das pessoas. 40 anos em círculos no deserto. Até que chegou um momento, diz o livro de Deuteronômio, capítulo 1, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, tempo bastante haveis estado nesse monte, voltai-vos e parti, e da região montanhosa dos amorreus a todos os seus vizinhos, do Arabá e a região montanhosa e abaixada, o Negueb, a costa marítima,
terra dos cananeus ao Líbano, até o grande Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai, possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, a eles a sua descendência depois deles. Você já está há muito tempo neste monte. Vós, tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti. E eu vou dizer-lhe, amado, você já está tempo demais nessa limitação, nessa doença, nessa enfermidade, nessa situação que você se prendeu, se amarrou, nesse negativismo. É tempo demais nesse monte. É tempo demais. Volte agora e parta. Eu prometi uma terra, eu prometi uma bênção, eu prometi um milagre, eu prometi um ministério, eu prometi uma família feliz, eu prometi uma empresa restaurada, eu prometi negócios prósperos, eu prometi o melhor. Você não pode ficar nesse monte. Volta-te agora. Parta. Chamamos mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, a mentalidade da fé. Que isso seja a razão da sua vida. Amém, amém e amém. Meus amados, eu quero lhe deixar um convite agora, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã a Igreja Cristo Vive estará se reunindo 9 da manhã e 6 da tarde na Catedral Cristo Vive. 2 grandes encontros de fé, 2 grandes encontros de estudo da palavra. Pela manhã, nós estamos estudando o livro de Efésios, à noite o livro de Apocalipse. Deus tem sido tão bom, tão misericordioso, tão grandioso, que eu posso dizer, eu só espero o melhor de Deus. Você sabe que às vezes eu tenho pensado, meu Deus, como é que nós conseguimos sair desse monte que é essa pandemia? Estamos na terra prometida de Deus, se não fosse um Deus tão bom e misericordioso que nos ensinou a acreditar e esperar o melhor dele. Aqui na Rua Maricá 320, bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, Catedral Cristo Vive, o lugar mais abençoado deste país. Há um lugar que é seu. Nós temos uma grande catedral com todos os quesitos de higienização, máscara, álcool, distanciamento, banco sim, banco não, porque nós acreditamos que igreja não é vetor do mal. Igreja é hospital, é essência. Você precisa de estar. Venha estar conosco. Amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde. Nós temos um telefone 30 17 90 90. Entre em contato conosco. Nós temos bispas que cuidarão da sua vida, orarão por você em nome de Jesus. Amém? Ao terminarmos este encontro de fé, com a mente já como a mente de Cristo, mentalidade, pensamentos renovados, mente renovada, esperando o melhor de Deus, eu quero agradecer ao Senhor por me permitir estar aqui. Amanhã, 8 da manhã, estaremos aqui na Bandeirantes, com culto em sua casa, e amanhã realizando os 2 grandes encontros de fé. Agradecendo ao povo da Igreja Cristo Vive que nos permite, dando o seu suporte, estarmos aqui em vários canais de rádio, televisão, enfim, satélite, rede internacional, local e internacional. Nós temos um povo que crê que a resposta às grandes necessidades do ser humano é o Evangelho. Enquanto a pessoa não acreditar no Evangelho, ela vai se ver gafanhoto, derrotada e fracassada. A alma não tem descanso, mas no momento em que ela crê, sua alma encontra descanso. Este povo está do meu lado para juntos proclamarmos o Evangelho. E claro, eu não poderia deixar de expressar a minha mais profunda gratidão ao casal Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, proprietários do Turbomil Vila Emil Mesquita, que são de uma visão extraordinária e de um comprometimento com o Evangelho. Se você está na Baixada, é no Turbomil em Vila Emil Mesquita.
você deve buscar a bênção de Deus para a sua casa, para a sua família. Terminamos o programa. Obrigado à nossa equipe de televisão. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos a todos: eia, já subimos e já possuímos. Acabou o tempo do monte. Agora é partir para a vitória. Graça e paz, em nome de Jesus. Graça e paz.